Hello everyone, how are you? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou o professor Ravi e estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de inglês aqui do Escola Online. Essa é a nossa aula da semana 3 do terceiro ano do ensino médio regular. Nessa aula, nós vamos continuar com a resolução de exercícios do PET da semana 2 e 3. No vídeo da semana passada, nós iniciamos as correções dos exercícios dessa semana e explicamos também o uso ali do Simple Past, juntamente com o Past Continuous. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no nosso canal ou aqui onde vai estar na descrição para você poder assistir desde o início e estar conosco aí no mesmo exercício, corrigindo tudo certinho, ok? Então, o nosso vídeo vai começar já já. E eu vou pedir para você aproveitar esse tempinho para já se inscrever no nosso canal, deixar o joinha no nosso vídeo e também nos seguir nas nossas redes sociais. O link do nosso Instagram vai estar aqui embaixo. Lá, você vai poder ficar por dentro de todas as postagens de vídeos, saber quando as próximas aulas serão postadas e não perder nenhum conteúdo. Tá certo? Aguardo vocês até daqui a pouquinho. See you! Hello again, guys! E vamos lá, recapitulando, já que essa é a semana 2 e 3, separada em uma parte só. Bom, na aula da semana anterior, vimos os textos relacionados ao Past Continuous, que é o tempo verbal do inglês, que fala sobre as coisas que estavam acontecendo. Claramente, nós tivemos também o Simple Past, certo? Vimos as regras envolvendo cada tipo de verbo e como conjugar frases dessa forma. Na aula de hoje, daremos continuidade à resolução dos exercícios da semana 2 e 3 do PET de língua inglesa, obviamente do terceiro ano. Então vamos lá? Nós paramos na atividade de número 2, que era a última atividade que falava sobre aqueles tempos verbais, que eram o Past Continuous e o Simple Past. Os próximos exercícios são basicamente todos de interpretação de texto, certo? Então, vamos lá. Leia o texto Taking Responsibility e responda as questões de 3 a 6. E eles colocaram essa imagem aí pra gente, que é o texto que eles querem que nós leiamos. Mas eu achei que poderia ficar um pouco complicado de ler, né? Vocês todos têm essa imagem aí, então vocês podem acompanhar. Então vamos ver aí a parte que eu digitei esse texto para ficar mais fácil da gente ler, pessoal. Então, ó, Taking Responsibility. Vou estar lendo para vocês e depois vou traduzir. I am responsible for my life, my choices, my attitude, my feelings and my reactions. Embaixo. I speak supportively to and or about others and myself. In sharing myself, I take full responsibility in my speaking, as opposed to blaming or making excuses. Do outro lado, if a problem arises, I communicate it at the first appropriate opportunity to the person who can do something about it. E por último, instead of complaining, I focus on what works. E do ladinho ali nós temos Be the Change. Então, traduzindo, pessoal, o título do texto é Tomando Responsabilidade, ou a atitude de se responsabilizar por algo. Então, tá falando assim, ó. Eu sou responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas, minhas atitudes, meus sentimentos e minhas reações. Embaixo. Eu falo de forma suave, com o objetivo de apoiar aos outros e a mim mesmo. Quando eu estou dividindo quem eu sou, eu tomo a total responsabilidade das minhas falas, ao contrário de culpar alguém ou de dar desculpas. Se um problema acontece, eu comunico na primeira oportunidade apropriada para uma pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito. E por último, ao invés de reclamar, eu foco no que funciona, ok? E do ladinho, nós temos aí Be the Change, que é Seja a Mudança, ok? Então vamos para os nossos exercícios.
O primeiro exercício que aparece aí, da continuação, é o número 3, que está escrito assim, ó. Read the title. Look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary. Write it down and answer. Which information do you expect to find in the text? E aí, pessoal, a gente já toma uma lição muito importante que provavelmente alguns professores já falaram com vocês. Sempre que vocês estiverem fazendo alguma prova importante, né, todas as provas são importantes, mas principalmente em algum concurso ou algo que tenha um tempo limite, tipo o Enem, sempre tentem dar uma olhada primeiro na pergunta, porque senão você pode acabar perdendo tempo ali lendo um texto inteiro e na hora que você for olhar a questão, você não precisaria ter lido tudo aquilo, certo? Então você economiza tempo ali. Porque essa questão está perguntando o seguinte: leia o título, como eu disse. Dê uma olhada na definição de responsabilidade no seu dicionário português. Escreva abaixo e responda: qual informação você espera encontrar neste texto? Né? Então, nós vamos ter que olhar o significado de responsabilidade e também comentar o que a gente acha que pode estar nesse texto. Então, olha só. Responsibility means to be aware of your decisions and accept all the consequences of your doings. With this title, I expect to find a text talking about how important it is to be responsible. Então, ó, primeiro, lembrando, né, pessoal, pergunta em inglês, resposta em inglês sempre. Então, responsabilidade significa estar ciente de suas decisões e aceitar todas as consequências de seus atos. Com esse título, eu espero encontrar um texto falando sobre o quão importante é ser responsável. Ou pelo menos alguma coisa assim, né, gente? Então, essa aí pode ser a nossa resposta, tá certo? Na número 4, tá assim, ó. What do you understand by saying I am responsible for my reactions? Que tá perguntando o que você entende ao dizer eu sou responsável pelas minhas reações? Bom, né? Tecnicamente aí cada um podia ter uma resposta, mas nós vamos dar uma ideia aqui de como vocês podem responder, ó. I understand that I need to know what to do and what to say, no matter the circumstances. I must know that everything I do will have a consequence in a near or far future. Então, ó, o que você entende ao dizer que eu sou responsável pelas minhas reações? Eu entendo que eu preciso saber o que dizer e o que fazer, não importa as circunstâncias. Eu devo saber que tudo que eu fizer terá consequências em um futuro próximo ou distante, certo? No caso aí, está falando que não é que você tem sempre que saber fazer a coisa certa, né, pessoal? Mas você vai pelo menos tentar. Você tem que saber que o que você vai fazer e o que você vai falar vão ter consequências no futuro próximo ou no futuro distante, mas sempre haverá consequências, ok? Então vamos para o próximo. Number 5. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. Então na 5 está perguntando: o que significa dizer eu tomo a total responsabilidade de minha fala e não culpo, no caso os outros, nem invento desculpas? E aí nós vamos dar ali a nossa respostinha para isso. Lembrando, sempre em inglês, já que a pergunta está em inglês. Então, ó, it means that you know what you're saying and you're aware of your reasons for that. And if something happens later because of what you said or did, you won't give excuses, but you will deal with the results of it. Então, ó, uma resposta bem grande, mas necessária ali para nós respondermos tudo isso. Então, ó, o que significa dizer que eu tomo total responsabilidade de minha fala e não culpo os outros, nem invento desculpas? A minha resposta foi: isso significa que você sabe o que você está dizendo e que você está ciente dos seus motivos, de suas razões para isso. E se alguma coisa acontecer depois por causa do que você disse ou fez, você não dará desculpas, mas vai lidar com os resultados disso. Ok?
Number 6. Is it easy to leave the sentence, instead of complaining, I focus on what works? Stop and think about problems you have been dealing with. Which attitudes that work can you focus while handling the situation? Então a pergunta é fácil viver a frase, ao invés de reclamar, eu foco no que funciona? Pare e pense sobre os problemas que você tem lidado. Quais atitudes que funcionam você pode focar enquanto está lidando com a situação? Então vamos dar aí uma olhada na nossa sugestão de resposta, já que cada um pode ter uma resposta diferente, ok? Então, ó, it's not always easy to do that. It's necessary to reflect a lot in every important decision you make, because it can always have permanent consequences. I usually try to focus on what's best for everyone and about how I'm going to feel about that decision. Então a nossa resposta foi: nem sempre é fácil fazer isso. É necessário refletir muito em cada decisão importante que você fizer, porque isso pode sempre ter consequências permanentes. Eu normalmente tento focar no que é melhor para todo mundo e sobre como eu vou me sentir a respeito daquela decisão. Ok? Então vamos adiante. Nas próximas perguntas, nós vamos precisar desse texto. Leia o texto a seguir e responda as perguntas. O texto é The Culture of Respect. All human beings have a need for connectedness, for a sense of belonging and community. All human beings have a need for a sense of self, identity, and autonomy, and to be authentic to that sense of self. This is more likely to happen when an individual feels connectedness and belonging. Our power and freedom comes from A. The recognition that we are the cause and not the victim, having the power and freedom to choose our response at any moment, and B. Finding and using our authentic voice to express ourselves in our community. Eita, então vamos lá tentar traduzir isso daí. A cultura do respeito. Todos os seres humanos têm a necessidade de uma conexão, de sentir-se conectados, de ter um sentido de pertencimento e de comunidade. Todos os seres humanos têm a necessidade de sentir uma identidade própria, certo? Uma autonomia e de estar conectado, de pertencer. Nosso poder e liberdade vem do reconhecimento que nós somos a causa e não a vítima. Ter o poder e a liberdade de escolher a nossa resposta a qualquer momento e encontrar e usar nossa voz autêntica, ou a nossa própria voz, para nos expressar na nossa comunidade. Ok? Vamos às perguntas então. 7. What is the sense of belonging referred to in the text? Então, o que é esse sentimento de pertencer falado no texto? Então, ó, it's the feeling of being part of something other than ourselves, like to be part of a group, family, and or community. Então, é o sentimento de ser parte de algo além de nós mesmos, como ser parte de um grupo, família e ou comunidade, certo? Esse aí é o sentido, a noção, o sentimento de pertencimento a alguma coisa ou a algum lugar. Na número 8 já está em português, então nós podemos responder em português. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Vamos ver aí então. Essas duas coisas vêm do reconhecimento de que nós somos a causa e não as vítimas. Ou seja, temos o poder de escolher nossas respostas e ações a qualquer momento e encontrar a nossa voz para nos expressar em nossa comunidade. Ok? Fácil até aqui, tranquilo, já conseguiram? Então vamos para o próximo. Number 9. Relaciona as palavras a seguir com a ideia expressada pelo texto.
Então, nós temos várias palavras aí que foram tiradas do texto e o exercício pede que nós relacionemos elas em questão de sentido. No PET de vocês, eu achei que tem bastante pouco espaço. Então, eu tentei escrever o mínimo ali possível, mas ainda assim, a nossa resposta ficou um pouco grande. Mas vamos tentar dar um sentido para essas palavras em cada parte do texto em que elas apareceram, ok? Então, ó, cause, que é a causa ou razão de algo acontecer. Power, poder, capacidade de mudar as coisas. Recognition, reconhecimento. Saber compreender as situações. Freedom, liberdade, ser capaz de optar pela nossa vontade e visão. Victim, vítima, saber que temos que nos colocar como agentes e não como objetos passivos das decisões de terceiros, ou seja, saber que nós temos que nos colocar adiante, nós temos que tomar a iniciativa, né? Não só deixar acontecer. Nós não somos as vítimas apenas, nós somos os agentes e as pessoas responsáveis pelas ações, pelas nossas ações, pelo menos. Reaction, que é reação. Saber a maneira como reagir às situações que vêm até nós. Isso é muito importante. Sempre. Choice, escolha. Saber escolher com sabedoria o melhor, né? Não para hoje, não só para amanhã, mas o que vai ser o melhor definitivamente. Ok? E chegamos aí ao nosso último exercício, que é o nosso último textinho dessa aula, que está pedindo o seguinte. Dando continuidade à leitura da semana 1, sobre a técnica de aprendizado, recordar é aprender, leia o texto a seguir e responda. Então, na semana 1, nós tivemos um tópico a respeito disso daqui. E aí agora ele está retomando lá atrás para fazer uma ligaçãozinha, certo? Então, vamos dar uma lida. Ó. Comparação da recordação de acordo com as técnicas de estudo. Dados mostram que quando as pessoas testam sua memória relativa a um determinado conteúdo e recordam-se corretamente, elas se lembrarão melhor desse material ao tentarem acessar essa informação no futuro próximo. Significa que há maior benefício para o aprendizado quando se usa testes como ferramenta de prática do novo conteúdo. Não estamos falando de avaliação, mas sim de como a prática da recordação, por meio de testes, traz grandes benefícios para a memória. A esse fenômeno de ter resultado melhor ao se lembrar dos conteúdos testados do que dos conteúdos relidos, dá-se o nome de efeito de teste, certo? Então vamos à pergunta. Pela leitura do gráfico e de acordo com o texto, o que é o efeito de teste? Pergunta em português, podemos responder em português. É chamado de efeito teste, o ato de, enquanto se estuda algum conteúdo, usar de testes para memorizar aquilo que se está estudando. Assim, independente de acerto ou erro no teste inicial, ao ler novamente o material no qual se encontra a explicação ou resposta, haverá uma fixação melhor do conteúdo por parte do estudante, certo? E isso é falado ali tanto nos textos da primeira semana, quanto naquele gráfico que nós acabamos de ler. Tá certo, pessoal? Ok? Então, ficamos por aqui com a aula de hoje. Eu aguardo vocês para a aula da semana que vem. E vou pedir vocês mais uma vez, se você gostou dessa aula, deixe aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, vai ser um prazer ter você aqui conosco. E caso você também teve alguma dúvida, caso você não entendeu alguma coisa, por favor, deixe aqui nos nossos comentários, vai ser um prazer responder vocês, tá certo? Aguardo vocês na próxima e um abraço, see you, bye bye!